A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs, a você que abriu agora esse vídeo. Peço um minutinho da sua atenção para, juntamente comigo, meditar na palavra do Senhor aqui, apenas um versículo. Daí já estarei entrando em oração aqui para interceder em favor de todos e buscar mais da presença de Deus, da plenitude do Espírito Santo de Deus, da unção e da graça do Senhor. Então convido você para meditar nesse versículo aqui, ó. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Palavra tremenda, maravilhosa. Uma palavra tremenda e maravilhosa. O que nós vemos aqui? O apóstolo falando que não se envergonhava do evangelho de Cristo Jesus, porque era o poder de Deus para a salvação e é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No tempo do apóstolo ali, quando Jesus Cristo foi crucificado, era uma vergonha a pessoa ser cristão, por causa da forma com que ele morreu. Porque todos aqueles que morriam na cruz eram uma vergonha, eram uma desonra total. E ali o apóstolo estava afirmando que não tinha vergonha nenhuma do evangelho. E daí ele afirma, por que ele diz que não tinha vergonha do evangelho? Você analisa, Jesus falou assim: aquele que se envergonhar de mim, eu também se envergonharei dele. Aquele que me negar, eu negarei diante do Pai. Então o apóstolo tinha uma fé viva, verdadeira, porque ele cria no poder de Deus, porque ele foi alcançado por esse poder de Deus. O poder do evangelho de Jesus Cristo. E daí quando ele fala aqui no versículo 17, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então vamos entender algo aqui rapidamente, porque eu já quero entrar em oração aqui. O evangelho é as boas novas de salvação. O evangelho é o plano de Deus para a redenção da raça humana que caiu completamente no pecado desde a sua natureza. Porque a sua natureza é da descendência do homem que pecou lá no Jardim do Éden. E esse plano da redenção em Cristo Jesus, revelado no Evangelho do Senhor, é chamado de boas novas de salvação. É chamado de a carta de amor para o pecador. O que o Evangelho traz? O Evangelho anuncia o Salvador. O Evangelho anuncia aquele que tem o poder para redimir o ser humano. Profetizado por Isaías, quando disse que Deus enviaria um anjo para preparar o caminho para o Senhor. Daí ele fala: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E ali vem João Batista anunciando o evangelho de Jesus Cristo, para você ter uma base. A mensagem de João Batista, que era anunciar o evangelho, anunciar Jesus Cristo, a primeira palavra que você encontra é arrependei-vos. E é a palavra
que tem que ser pregada para o ímpio, para o pecador e principalmente para aqueles que estão dentro da igreja que ainda não são santificados. Esse arrependei-vos, hoje em dia, não é somente no mundo você pregar para o ímpio. Hoje em dia há necessidade maior de você pregar para os que estão dentro da igreja. Por quê? Porque a igreja se corrompeu. A igreja se corrompeu. E aquela necessidade que tinha de pregar o arrependimento para o mundo, hoje em dia nós encontramos dentro da própria igreja. Por causa de pastores carnais que estão aceitando o mundo dentro da igreja, que estão aceitando o pecado dentro da igreja. Então o evangelho é a carta de amor, é as boas novas de salvação. É tão lindo, maravilhoso dizer: Jesus morreu na cruz do Calvário para te salvar. Só que o peso maior desta mensagem está em arrependei-vos e convertei-vos para que sejam perdoados vossos pecados e venha assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Então, quando nós trazemos o que o apóstolo falou, que eu não me envergonho do evangelho de Cristo Jesus, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tem pessoas que não têm autoridade para pregar o evangelho. Tem pessoas que não têm, que têm vergonha de falar do evangelho. Tem vergonha até de dizer que é um servo de Deus, que é cristão. Tem pessoas que não falam do evangelho e não confessam a Cristo, que é o seu Senhor, seu Salvador. Eles querem ficar neutro no meio dos ímpios, no meio da sociedade. Um é covardia, porque não tem autoridade do Espírito e está em pecado. E outro, um é covardia e outro é o que é? Não tem testemunho. Um é covardia e outro é porque não tem testemunho. E outro porque não tem a fé verdadeira que justificou ele para a salvação. Quando a fé genuína que justificou o ser humano para a salvação, em qualquer ambiente ele tem o quê? Autoridade para proclamar a sua fé, para confessar Jesus. Porque a sua vida tem o quê? Tem uma base para ele confessar aquilo que ele professa com a boca. Por quê? Por causa do seu testemunho, por causa da sua maneira de viver. E tem muito crente que não fala do evangelho, não prega o evangelho no meio da sociedade e não confessa Jesus no meio da sociedade. Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim, eu se envergonharei dele. Aquele que me negar, eu negarei. Dois tipos de negar Jesus. Quando você não quer pregar o evangelho, numa necessidade que a pessoa quer ouvir e precisa, e você tem a oportunidade de falar e não fala, você está negando. E outra, negar Jesus é quando você tem um mau testemunho, quando você não tem um testemunho de um cristão verdadeiro. Quando você não tem testemunho que a pessoa tem total legalidade e liberdade para brincar e zombar de você, da tua pessoa ou até mesmo da tua fé que você professa. Por quê? Porque você não tem testemunho, você não dá exemplo. Porque você não é diferente deles. Isso é o quê? Negar a fé. Isso é envergonhar o evangelho e envergonhar a Jesus Cristo. Quando você não prega, você está assim, é como se você se envergonhasse do evangelho. O crente tem que estar pronto para pregar o evangelho em todas as oportunidades que Deus preparar, que surgir, que há uma necessidade da pessoa ouvir a palavra. Agora, por que muitos não pregam no seu círculo, independente do local que seja? Porque não tem
testemunho. E outros porque não têm a fé verdadeira, um real compromisso e relacionamento com Deus, que se envergonha. Tem vergonha de falar da palavra de Deus, de falar de Jesus. Tem vergonha de falar que é cristão, que é servo de Deus. São pessoas que não têm um relacionamento sincero e verdadeiro com Deus e precisam se consertar. Daí diz, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque através do evangelho nós conhecemos o plano de salvação em Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário para resgatar a raça humana que está caída no pecado, da qual nós, que outra hora andávamos caídos na depravação, em todo tipo de pecado, porque nós éramos mortos espirituais, estávamos nas garras dos demônios, vivendo no mundo de trevas, e Jesus Cristo, com seu muito amor e misericórdia, nos alcançou e nos resgatou do mundo das trevas e nos colocou na presença do Pai, no reino do seu amor, no reino da luz, da glória. E muitos que foram resgatados e tiveram até uma conversão verdadeira, sincera, eles não perseveraram e acabaram o quê? Acabaram se corrompendo e não conseguem mais se santificar, não tem mais força e se acomodaram naquele nível que estão vivendo e achando que está bom do jeito que está. E o nível que eles estão vivendo não é um nível suficiente para eles professar a fé deles com ousadia, com confiança, com convicção, porque eles não vivem esse evangelho verdadeiramente. Eles vivem apenas uma vida religiosa, de formalidade, nem de aparência muitas das vezes, está entendendo? E não tem essa ousadia, intrepidez, não tem aquela fé de defender, de proclamar o evangelho da salvação. A fé em Jesus Cristo. Por quê? Por causa das suas próprias vidas que não tem testemunho. E outra coisa, tem pessoas que até falam de Jesus, falam de Deus, falam da palavra, falam da igreja, e falam de bênção, e falam de vitória, mas não falam do ímpio se arrepender, do ímpio se converter, do ímpio aceitar Jesus, do ímpio abandonar o pecado. Por quê? Porque o seu ímpio olha para eles, não vê nada disso na vida deles, porque a única coisa é que eles são evangélicos, mas eles vivem igual aos ímpios. E daí como que eles vão falar, viu? Você precisa se arrepender dos teus pecados. Você precisa abandonar isso, aquilo, aquilo outro. Se eles não abandonaram, se eles estão vivendo uma vida somente de formalidade religiosa, que não tem poder, não tem vida, não tem santidade, não tem estrutura, não tem comunhão com Deus, aquele testemunho assim da pessoa respeitar verdadeiramente com a serva de Deus, não porque está ajudando com, vamos orar em teu favor, Deus vai abençoar e não sei o que, e dar aquele suporte. Não! É porque não tem o quê? Não tem o testemunho da diferença. Daí eles só querem ajuda. E essas pessoas só dão ajuda. Vamos orar, vamos orar que Deus vai dar vitória. E muitas vezes estão orando até para problemas de ímpio que é contra a vontade de Deus. Eu tenho visto muitas da revelação, da língua estranha, do não sei o quê, e orar na casa de ímpio para Deus abençoar uma coisa que é contrária à palavra de Deus. Eu já vi até passar revelação contrária à vontade de Deus, contrária à palavra de Deus, para agradar o ímpio, para agradar. Disse que era Deus que falou, né? Mas sem testemunho, sem nada. Todo o princípio relacionado a trazer uma palavra de Deus para a pessoa que está no mundo tem que trazer Cristo como Senhor, como Salvador. Eu sempre uso de forma tão simples, clara e objetiva, com autoridade, com convicção do Espírito na minha vida e com o testemunho que as pessoas conhecem e sabem o que eu vivo. Estou falando por mim. Eu simplesmente falo, está escrito, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Sabe por quê? Porque a maioria que eu conversei, eles não lê Bíblia, diz que não conhece nada de Bíblia e nem em igreja vão. Nem na católica eles vão. Diz que não vivem assim, sem ler Bíblia, porque tem uns católicos que vão na igreja e eles uma coisinha ou outra da Bíblia, eles sabem dizer, eu já tenho minha religião. Esse é mais fácil ganhar uma prostituta, um usuário de droga lá no mundo, que está perdido, do que uma pessoa desta aí que diz, eu já tenho minha religião, e é um idólatra de imagem de escultura aí, que está preso nessa religião, que está totalmente fora da palavra de Deus, que Deus abomina a idolatria. E daí vai lá na igreja, lá toma hóstia, lá sai de lá, vai mentir, vai roubar, vai jogar, vai se prostituir, vai adulterar. E tem umas coisas aí que não está diferente nem das igrejas evangélicas, porque na igreja evangélica estão fazendo também. Mas falando com relação àqueles que a gente chama para aceitar Jesus. Para aceitar Jesus, para se converter. Esses são os mais difíceis, que dizem, eu já tenho minha religião, nasci nessa e vou morrer nessa. Esse é mais difícil do que ganhar uma prostituta, do que ganhar até um usuário de droga lá no mundo. Mas voltando, sempre quando eu vou trazer a palavra, a pessoa diz que não lê Bíblia, não conhece a palavra de Deus, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Então você precisa conhecer a verdade de Deus para você conhecer a vontade de Deus. E daí eu sempre falo, sabe por que que o inimigo da nossa alma, Satanás, que já está condenado, vai para o inferno e quer levar a alma do ser humano para o inferno também. Sabe o que Satanás quer? Satanás quer que as pessoas não leiam a palavra de Deus, não busquem o conhecimento da verdade do evangelho. Não busquem. Porque Jesus disse assim, ó, conhecereis a verdade vos libertará, examinai, pois, as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, porque são elas que testificam de mim. E eu sempre falo, Satanás não quer que ninguém leia a palavra de Deus, medite, estude as doutrinas, estude as instruções, o que Deus quer para a vida da pessoa. Não promessas de bênção, mas o que Deus quer que a pessoa faça para ser salvo. Digo, Satanás não quer que você conheça a palavra de Deus. Porque se você conhecer, você vai ser o quê? Vai ser liberto da ignorância das coisas espirituais, vai ser liberto do pecado. Por quê? Porque na verdade do evangelho você vai saber a situação que você está debaixo da condenação do juízo de Deus na prática do pecado. E você precisa de um Salvador. E o Salvador está ali, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Uma palavra simples, objetiva, de evangelismo. Por que você está falando essas palavras? Porque o apóstolo disse, eu não me envergonho do evangelho de Cristo Jesus. E se ele fala, eu não me envergonho do evangelho de Cristo Jesus, é porque ele pregava, ele anunciava o evangelho. Diferente de crentes que é só na igreja e outros nem na igreja não pregam. Nem na sua casa pega a palavra de Deus para ensinar o seu filho e a sua filha. Nem na casa eles não pegam para ler, para estudar, o esposo com a esposa. Nem na casa eles lê. O jovem também, nem na casa não lê a palavra de Deus. Como é que vai falar lá no colégio? Como é que vai falar para um colega lá? Não conhece nada, não sabe nada da palavra e não tem nem estrutura espiritual, porque se a pessoa não gosta de estudar, meditar, se alimentar e ter comunhão com Deus através da palavra, buscar o conhecimento de Deus na palavra, é fraco. Não tem estrutura nenhuma. Não tem nem fé para você ter uma base. É uma fé totalmente artificial. Por que é uma fé artificial? Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu estou meditando na palavra, lendo a palavra de Deus, eu estou sendo fortalecido na fé. Quando eu ouço a palavra de Deus, quando eu aceito a palavra de Deus, a minha fé está sendo aumentada. Irmão, é só quando ouve, mas quando você está lendo, você está ouvindo a palavra no seu consciente, de uma forma espiritual muito mais elevada, na meditação com o Espírito Santo. Então, é uma forma bem mais fortalecida de você ter uma estrutura de fé interior no seu coração, de convicção da verdade, muitas das vezes do que você está ouvindo. Porque às vezes está ouvindo aqui uma palavra aqui ou na igreja, você está com o teu pensamento lá não sei onde. Está com o teu corpo
na igreja, a palavra está sendo pregada e você está com o teu pensamento lá na casa, no trabalho, em coisas que não tem nada a ver. E ali você meditando, lendo, meditando, prestando atenção, raciocinando, você está alimentando o seu espírito. Jesus falou assim: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O apóstolo disse: a palavra que eu prego não são palavras persuasivas de sabedoria humana, mas são palavras inspiradas, reveladas pelo Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo foi um dos homens mais cheios de fé, um que mais pregou a fé. Por isso que já diz até aqui, ó, o assunto da epístola, a justiça pela fé em Cristo Jesus. Todo o livro de Romanos está sendo defendido a fé, a justificação diante de Deus do pecador pela fé em Cristo Jesus. Fé é uma firme convicção, quando a pessoa crê e se entrega completamente, sem reserva, aquilo que ela crê. Por isso que a palavra de Deus diz, para nós ser santo no espírito, na alma e no corpo, porque não existe meio termo. Se eu creio, eu me entrego completamente. Por isso que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a força do meu pensamento. Então, a fé faz isso. Se você tem fé, se você crê na palavra de Deus, você se entrega completamente. E quando a pessoa tem a fé verdadeira, a fé genuína, a fé salvífica, a fé da salvação, a fé que justificou ele diante de Deus, mediante o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele se entregou sem reserva. Uma das provas, eu quero falar aqui para você que uma das provas que a pessoa foi justificada diante de Deus pela fé em Jesus Cristo é essa prova: se entregar completamente. Completamente. Resumindo, para você entender o que significa, irmão, se entregar completamente, é eu e Deus. Eu não coloco ninguém, eu não coloco nada entre eu e Deus. É eu e Deus. Uma palavra mais clara, é Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu não tomo atitude, eu não faço nada que não seja confirmado, relacionado à vontade de Deus, orientado, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que governa a minha vida, é Ele que guia os meus passos. É Ele que me dá a direção que eu devo seguir na vida. E por que que muitos não vivem esta vida desta forma? Porque ainda não foram justificados diante de Deus e não têm a fé salvífica. Não foram justificados porque não têm a fé da salvação, a fé genuína. Que é o quê? Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. É do início ao fim, de fé a fé, e o justo viverá pela fé. Todos os homens de Deus, na palavra de Deus, eles seguiram ao Senhor pela fé. Eles não fizeram a vontade deles, eles fizeram a vontade de Deus. Isto é viver pela fé. O que é viver pela fé? Eu só faço aquilo que é da vontade de Deus. O que não é da vontade de Deus, mesmo que eu queira, eu renuncio. Mesmo que não seja pecado, mas eu renuncio porque Deus não aprova, Deus não quer. E eu quero o que é de Deus, porque a minha vida pertence a Ele, e o que Ele quer para mim é a vontade que é boa, perfeita e agradável. Toda pessoa vive pela fé, ela vive a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus? Que eu sempre falo aqui, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.
Agradável, boa e perfeita. Perfeita, agradável e boa. Irmão, e as lutas? Irmão, e as tribulações? Irmão, e não sei o que, não sei o que. O apóstolo Paulo viveu a boa, perfeita e agradável vontade de Deus com toda a tribulação que ele passou, com toda a perseguição que ele passou, com todo o sofrimento que ele passou. Ele viveu a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque todas essas provas que ele passou eram a vontade de Deus. E na vontade de Deus você pode passar por luta, tribulação, angústia, mas você tem paz, você tem alegria do Espírito, você tem a paz que excede todo entendimento, e em meio à batalha, em meio à guerra, você está na paz do Senhor. Em meio à batalha, em meio à guerra, a alegria da salvação flui do teu coração. Você está na batalha, você está na guerra, mas você tem a graça de Deus, a presença de Deus. E isso vai além do que qualquer mente humana possa entender, do sofrimento, da angústia, da dor, da perseguição, etc. e tal que passou. Mas ele gozou da plena comunhão com Deus. O que diz ali na palavra do Senhor? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Só que tem pessoas que estão sofrendo, mas não é da vontade de Deus. Tem pessoas que estão sofrendo, não é da vontade de Deus. Porque se o teu sofrimento fosse da vontade de Deus, você não era uma pessoa que está sentindo dor, aflição, angústia, tristeza, ansiedade, depressão, perturbação. Isso é uma prova que o que você está passando e está te deixando assim não é da vontade de Deus. É consequência do teu pecado. É falha da tua vida de não santificar, não se revestir, não se colocar na vontade de Deus. Está fora da vontade de Deus. Tem muito crente que está passando luta, está passando tribulação de tudo que é lado. E vem para lá e vem para cá e está perturbado, ansioso, depressivo, problema, e não sei o que, pai, não tem paz, é só... Isso daí é uma prova que não é da vontade de Deus isso que está passando. E se não é da vontade de Deus, o que é, irmão? Primeira coisa, negligência na vida espiritual, pecado, legalidade é o diabo. Eu tenho uma coisa que eu sempre medito com Deus. O pior não é as batalhas, guerra espiritual, quando Satanás e os demônios vêm na vida do crente. Isso traz aflição para a alma daquele que está na carne, que não é revestido, não é espiritual. Mas o pior para ele não é isso. O pior é a consequência do pecado em que ele está vivendo. Porque o pecado que ele está vivendo está ferindo a santidade de Deus. Se ele diz que é um cristão, uma cristã, uma serva de Deus, e quem fere a santidade de Deus não fica impune. Quem fere a santidade de Deus sofre terrivelmente. Pior do que os ataques malignos e diabólicos e toda a opressão do inferno. Porque Deus é um justo juiz. E o que ele diz ali? Aquele que planta na carne colherá corrupção. Aquele que planta no espírito, vida e paz. Se você está plantando no espírito, você pode passar a luta que for. Demônio se levantando, ímpio se levantando, enfermidade, dificuldade financeira. Mas isso está no controle de Deus, porque você está em santidade, você está fiel. E o que acontece com isso? Você tem paz, a paz que excede todo entendimento. Você tem a graça de Deus, a alegria do Espírito Santo, a alegria de salvação. Você tem a presença de Deus e você, no meio da batalha, você descansa. No meio da luta, você descansa. Tranquilamente. Você entendeu? Começou a enfraquecer essa luz aqui. Dura meia hora, deu 29 minutos aqui, já começou a dar sinal de fraqueza na luz. Mas você está entendendo o poder do Evangelho de Jesus Cristo? É de fé em fé, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé, por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Quem crê
se entrega sem reserva. O relacionamento com Deus é assim, Deus em primeiro lugar. É a pessoa e Deus. Depois as demais coisas. E tudo na vontade de Deus. As outras demais coisas. É tudo na direção do Espírito. É tudo na confirmação de Deus. Por quê? Porque a pessoa anda em Espírito. Porque a pessoa vive em Espírito. Então se a pessoa anda em Espírito, vive em Espírito, ela está andando pela fé. Ela vive pela fé. Irmão, a Bíblia diz aqui, ó, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O que é viver pela fé? É viver na vontade de Deus, em obediência. Até o apóstolo Tiago falou ali, dizes que tem fé, mas não tem obra. Me mostra a tua fé sem obra e eu te mostro a minha obra com fé. Daí ele diz, olha, não seja somente ouvinte da palavra, mas sejam praticantes, porque aquele que é somente ouvinte e não é praticante é como aquele varão, aquele homem que olha no espelho e quando vê sua face, tirou o rosto de lá, já não lembra mais da sua face. E assim são os crentes, eles ouvem a palavra aqui, ali já esqueceram, por isso que não tem fé, por isso que não tem santidade, por isso que não tem vigor espiritual, vida espiritual, porque eles ouvem por um ouvido e soltam pelo outro. Por quê? Porque eles não estão comprometidos a obedecer a palavra que estão escutando. E muitos que estão escutando palavras que não é de santificação, de obediência, é somente palavras para fortalecer e inchar o ego humano. Somente palavra de bênção, de vitória. Essas igrejas aí mundana e essas igrejas de revelação que não pregam a santidade do Espírito, estão só alimentando a carne dessas pessoas aí que vão na igreja só por causa de revelação, e essas igrejas aí que vão lá para se sentir que estão salvos, mas não tem comprometimento nenhum com a verdade, com a doutrina, com a santidade, não tem comprometimento nenhum com a vida de oração, de jejum, de consagração. Querem servir a Deus, mas do jeito deles. Seguir uma religião, mas viver do jeito deles. Essa é uma religião morta, que não tem poder nenhuma de salvar. A religião verdadeira é esta, Jesus Cristo, que veio nos religar com Deus. E quem tem a religião, que é Jesus Cristo, ele está religado com Deus. E quando ele está religado com Deus, ele não está servindo a Deus só lá no templo, quando ele está sentado lá, batendo palmo, cantando os louvorzinhos. Ele tem um relacionamento, um compromisso com Deus e vive em obediência a Deus em toda a sua vida. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Eu vou orar aqui antes que apague essa luz aqui que está fraca. Só dura, uma luzinha aqui só dura 30 minutos. Já começou a enfraquecer aqui. Mas que Deus abençoe poderosamente a tua vida. E agora eu te digo, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Será que você não está se envergonhando do Evangelho? Que não tem autoridade nenhuma para pregar a palavra, se envergonha do Evangelho na frente das tuas amizades, dos teus parentes, daqueles que você se relaciona, que faz parte do teu círculo social. Será que você não é uma vergonha para o Evangelho às vezes? Que eles não vêem diferença nenhuma na tua vida? Da forma que você vive? Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Você vive pela fé? Viver pela fé não é aquela falsa confiança em Deus, não. Porque essa falsa confiança em Deus até o ímpio tem. Até o macumbeiro tem. Viver pela fé é você viver uma vida de obediência em toda a doutrina, em toda a palavra do Senhor, da santidade do Espírito, da alma e do corpo. De você colocar Deus em primeiro lugar na tua vida e você fazer tudo conforme a vontade de Deus, a confirmação de Deus. Não dá um
passo, tomar uma atitude na vida sem a confirmação de Deus, sem a orientação de Deus. Sabe por que você não faz isso? Porque você não vive a verdadeira fé. Porque só quem vive a verdadeira fé se entrega completamente a Deus. E quem se entrega completamente a Deus busca ser cheio do Espírito Santo, busca a plenitude do Espírito Santo. E quem vive cheio do Espírito Santo é o justo que vive pela fé, porque ele anda guiado, orientado, dirigido pelo Espírito Santo. Só anda pela fé quem é cheio do Espírito Santo. Só anda pela fé quem é fiel completamente à doutrina do Senhor, e só anda pela fé através de uma vida governada pelo Espírito Santo, porque quem foi justificado diante de Deus pelo Evangelho de Jesus Cristo, pela crucificação de Jesus Cristo, por Jesus Cristo, é uma pessoa que foi cheia do Espírito Santo, porque ela já morreu para o pecado, já morreu para o seu ego, e ela não vive mais. É Cristo que vive nela. E agora eu te pergunto, Cristo vive em você? Como o apóstolo falou, examinai, pois, vós mesmo, para ver se Cristo habita em vós, para ver, às vezes, você já está reprovado. O que quer dizer? Extinguiu o Espírito Santo por causa da tua carnalidade, por causa da tua vaidade, do teu mundanismo, por causa desse materialismo, dessa preocupação com as coisas desta terra. Que Jesus olhou para os discípulos e disse: homens de pouca fé, olha os lírios do campo, nem Salomão se vestiu como eles, mas eles crescem, secam-se e jogam no fogo. Nem os passarinhos que não trabalham nem fiam, o Pai sustenta. O que é mais importante? A vida, o alimento, o corpo ou a veste? Preocupação material terrena, falta de fé. Falta de fé. Tomar atitude própria sem buscar direção, confirmação de Deus, falta de fé, que Deus não vai, que você confia em você mesmo, no seu ego, na sua própria carne. Para finalizar, eu vou terminar de ler aqui. Pois não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, pois é a salvação, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O 17, visto que a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Você vive pela fé? Como os servos de Deus do passado, os heróis da fé, que andavam na direção de Deus, como aqueles que, a Bíblia diz que o mundo não era digno deles, que eles andavam em cavernas errante, porque eles não queriam se contaminar com o pecado deste mundo, dos ímpios. E agora você se sente tão bem com os ímpios, tão bem com os ímpios, você se sente melhor com os ímpios do que com o irmão, com a irmã, que é temente a Deus, que vive em santidade e é cheia do Espírito Santo e da graça. Homens, heróis da fé, que foram fiel a Deus até a morte, que renunciaram completamente à sua vida e não tiveram por preciosa sua própria vida, mas se entregaram à morte para selar a obediência deles a Deus pelo próprio sangue. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida em nome de Jesus Cristo. Eu vou entrar em oração aqui agora, senão vai ficar muito tarde. Deus abençoe poderosamente. Estarei apresentando esse dia desta campanha a vida de todos que ouvirem essa palavra e que vão ouvir. E Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Se você ouviu até aqui, é um bom sinal que Deus tem algo na tua vida. Deus abençoe poderosamente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.